Olá, pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje é português, livro A Prova Brasil, página 52, lição 8, poema visual e poema concreto. O poema visual é um gênero que utiliza a linguagem verbal e não verbal para explorar recursos gráficos diversos. A obra poética resulta do modo como esses elementos se organizam e pode, inclusive, prescindir da linguagem verbal. Os textos desse gênero são publicados em livros, jornais e revistas ou na internet, sobretudo em sites que se dedicam ao estudo da poesia e à divulgação de novas experiências nesse campo da literatura. Na página 54 tem a definição do gênero textual, poema concreto. Eu irei deixar um vídeo explicativo tanto do gênero textual, poema visual, quanto do gênero textual, poema concreto, tá bom? Hoje nós vamos ver o que são poemas visuais ou concretos. A Pro pegou algumas ideias da internet, além do que tem no nosso livro. E eu vou fazer alguns aqui para dar umas ideias para vocês, porque depois é a sua vez de fazer o seu. Nos poemas visuais ou concretos, as palavras elas formam imagens e as imagens podem formar palavras. Ou seja, o autor usa elementos visuais para criar uma ideia de movimento. Agora a gente vai ver alguns exemplos que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor. Olha só esse aqui. Se eu ainda não leio, eu lembro do quê? De um fio, de uma tomada, não lembro? Olha só. Conecte-se a quem leva energia para o seu dia. O outro. Veja, sinta, pense e faça. O olho representando a palavra veja, o coração aos sentimentos, o cérebro aos pensamentos e a mãozinha ao fazer. E o poeminha da página 141 diz assim, vim te ver. E essas palavras, a letra dessas palavrinhas é formada por quê? Por vários olhos. E olha esse que legal, ó. Não está em ter, nem está em ser. Simplesmente a felicidade está em viver. A gente olhando, sem ler, a gente também imagina que está falando de alguma coisa alegre, porque a gente vê um rostinho feliz. E esse, de que será que vai falar? De um gato, né? As palavras elas vão fazendo o contorno de um gato, olha só. Meu gato, um safado de bigode, pensa que é caçador, vê se pode. Caçador de afagos, talvez seja, pelo tanto que boceja. Felinos são um belo mistério. Esse poeminha é formado por uma palavra só, pêndulo. Só que o que o autor fez? Deu a ideia do movimento do pêndulo, que é assim, ó. Olha que legal. Esse aqui foi feito por uma criança, olha só. O que a paz representa para essa criança? União, gentileza, a felicidade, compaixão e o amor no coração. E essas palavras formaram um coração. Olha esse aqui. A chuva cai, cai, cai. Eu tenho a impressão que a chuva aumentou, porque olha lá quantas palavras cai tem a mais. Então a chuva cai, 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 cai. E embaixo as palavras acompanham o significado. Vejam. A serra sobe, sobe, sobe. Depois desce, desce, desce. Então eu vou mostrar algumas ideias que eu tive. Primeiro eu fiz aqui o desenho de um rostinho feliz e aí nele eu vou escrever uma frase. Vou escrever seja motivo de sorriso. Olha lá. A minha frase formou o sorriso, certo? Então, seja motivo de sorriso. Agora, aqui na flor, eu vou fazer assim. Por onde for,
floresça. Então, formei aí dois poemas visuais, olha só. Seja motivo de sorriso e por onde for, floresça. E aí, eu vou pintar. E vocês vão fazer isso em casa também. Certo? 2 exemplos, então, de poemas visuais do concreto. E aí eu pensei naquilo que a gente está vendo bastante em matemática, que é o quê? Ordem crescente e ordem decrescente. Então, olha só, eu vou fazer assim, ó. Ordem crescente. O que está acontecendo com a ordem crescente? Aumentando. E olha lá. Ordem decrescente está diminuindo. Viram? E aí, para exemplificar, eu posso fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Quando nós, professoras, planejamos essa atividade, eu fiquei super curiosa para ver o que vocês criariam. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade, porque eu achei ela muito legal e divertida. Pessoal, logo após o vídeo, vocês irão responder as questões de 1 a 9, tá? Questão 1. Descreva o poema quanto à composição, explicando os recursos verbais e não verbais. Vocês irão explicar esses recursos, né? A linguagem verbal e não verbal, elas se integram. O texto é composto de imagens e versos escritos nas linhas dos cadastros. Segunda questão, o poema faz referência às obras do pintor Vincent van Gogh no contexto. O trecho, você soube pintar os sonhos do trigo maduro, sugere que vocês irão marcar um X na resposta correta. Releia estes versos do poema: a longa estrada, a poeira, o cair da tarde, a chama da vela, o outono, o inverno e os meus pés zonzos buscando caminhos. Considerando que os versos estão sobrepostos à imagem de um par de botas, a que ideia o poema remete? Vocês irão responder, né? É possível inferir que o texto representa vivências do autor, né, ao longo de sua existência. Observe esta obra de Van Gogh. Vem uma tela, vocês irão observar uma tela, é um par de botas. Explique a relação de intertextualidade entre o poema e a tela. Percebam que o poema se relaciona com a tela, né, de Van Gogh. O poema é da questão 3, tá? Na página 54, o poema concreto, vocês irão ler a definição do poema concreto. Rompe com as características mais tradicionais do gênero lírico, como a estruturação do texto em versos. O objetivo é a criação de um texto visual.
em que as palavras formam um desenho por meio do qual se expressa o sentido do texto, ou seja, a mensagem que se quer comunicar. No vídeo também vem a explicação do poema concreto, tá? No vídeo tá poema visual ou poema concreto. Ambos se relacionam. Leia o poema a seguir e faça o que se pede. A palavra não vem. Pensa, pensa, pensa. E a palavra não vem. Nunca, 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 nunca. A palavra vem. Vem quinta questão. Escreva com suas palavras como você compreende este poema. Sexta questão. Qual é a temática do poema? Vocês irão marcar um X na resposta correta. A temática do poema é a dificuldade em encontrar palavras, né, para dizer ou escrever. Sétima questão. A repetição da palavra pensa no poema representa A, dúvida, B, preocupação, C, persistência, D, dificuldade. Marquem um X na correta. Oitava questão. Que efeito de sentido a transformação gráfica das palavras pensa e nunca produz no poema? Como aumentam de tamanho, as palavras pensam e nunca parecem se tornar cada vez mais intensas, como se o eu lírico as estivesse procurando com obstinação cada vez mais maior. E quanto mais ele pensa, menos as palavras vêm. Nona questão, a segunda parte, a palavra vem, apresenta uma ruptura em relação ao que é afirmado antes. Como é possível interpretá-la no contexto do poema? Pessoal, respondam, tá? Leiam, assistam o vídeo, assistam a aula completa e respondam as questões de 1 a 9. Eu estarei à disposição até 11h30. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.